Miqueias, capítulo 3. Ameaças contra os chefes e os falsos profetas. Mas disse eu: ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles, e a sua carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne do meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam: paz. Mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite para que não haja profecia, e haverá trevas para que não haja adivinhação, e se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas, de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Oséias, capítulo 10. A destruição dos altares pagãos em Israel. O povo de Israel é como uma parreira cheia de uvas. Quanto mais ricos ficaram, mais altares construíram. E quanto mais a nação progredia, mais colunas do deus Baal foram levantadas. Eles não são fiéis a Deus, e agora eles terão de pagar pelo seu pecado. O Senhor quebrará os seus altares e derrubará as colunas do deus Baal. Eles vão dizer: não temos rei porque não tememos a Deus. E se tivéssemos um rei, o que é que ele poderia fazer por nós? Eles só dizem mentiras, todos juram falso e fazem acordos que não pretendem cumprir. E aquilo que chamam de justiça é tão perigoso como a erva venenosa que cresce em campo arado. O povo que mora em Samaria ficará com medo e chorará quando o bezerro de ouro de Bet-Avém for levado embora. Os sacerdotes pagãos ficarão desesperados ao perderem esse ídolo que era a sua glória, pois será levado para a Síria como presente para o grande imperador. E o povo de Israel ficará com vergonha dos conselhos que seguiu. O rei de Israel será levado embora como um cisco que é carregado pela correnteza. Os altares dos montes de Avém, onde o povo adora ídolos, serão destruídos e ficarão cobertos de mato e de espinhos. O povo dirá às montanhas: caiam em cima de nós, e aos montes: caiam em cima de nós. Deus dá a sentença contra Israel. O Senhor Deus diz: desde o tempo em que pecou em Gibeá, o povo de Israel não tem parado de pecar. Por isso, em Gibeá, a guerra alcançará essa gente perversa. Eu os atacarei e castigarei. Nações se ajuntarão contra eles quando eu os castigar por causa dos seus muitos pecados.
Israel era como uma bezerra mansa, que gosta de pisar o trigo para tirar a casca. Coloquei uma canga no seu belo pescoço, para que ele puxasse o arado. Vou usar Judá e Israel para trabalharem na lavoura. Eu lhes disse: preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Mas em vez disso, vocês plantaram a maldade, colheram a injustiça e comeram os frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e no grande número dos seus soldados, e por isso a guerra chegará até vocês e as suas fortalezas serão destruídas. Acontecerá com vocês o mesmo que aconteceu quando o rei Salmã fez guerra contra Bet-Arbel. Ele arrasou a cidade e despedaçou as mulheres e os seus filhos. É isso o que acontecerá com o povo de Israel por causa da sua grande maldade. E quando o sol nascer, o rei de Israel morrerá. Oséias, capítulo 11. Deus ama o seu povo desobediente. A respeito do povo de Israel, o Senhor Deus diz: quando Israel era criança, eu já o amava, e chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Porém, quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. O meu povo ofereceu sacrifícios ao deus Baal e queimou incenso em honra dos ídolos. Mas fui eu que ensinei o meu povo a andar. Eu os segurei nos meus braços, porém eles não sabiam que era eu que cuidava deles. Com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinei e lhes dei de comer. Eles não querem voltar para mim e por isso irão de novo para o Egito e serão conquistados pela Assíria. Virá a guerra e os inimigos arrombarão os portões das cidades e as arrasarão. O meu povo será morto por seguir maus conselhos. O meu povo teima em se revoltar contra mim. Por isso, eles serão levados como prisioneiros pelo inimigo e ninguém poderá salvá-los. Israel, como poderia eu abandoná-lo? Como poderia desampará-lo? Será que eu o destruiria como destruí Admá? Ou faria com você o que fiz com Zeboim? Não posso fazer isso, pois o meu coração está comovido e tenho muita compaixão de você. Não deixarei que a ira me domine, não destruirei o meu povo outra vez, pois eu sou Deus e não um ser humano. Eu, o Santo Deus, estou no meio do meu povo e não o destruirei novamente. Quando eu rugir como leão contra os inimigos, o meu povo me seguirá. O meu povo virá correndo do oeste, como pássaros eles virão depressa do Egito, e como pombas virão da Assíria. Eu os farei morar de novo na sua terra. Eu, o Senhor, estou falando. A condenação de Israel e de Judá. O Senhor Deus diz: o povo de Israel me cerca com mentiras e falsidades, e o povo de Judá se revolta contra mim, o Santo Deus, que sou sempre fiel. Oséias, capítulo 14. Israel é convidado a voltar para Deus. Povo de Israel, volte para o Senhor, seu Deus. Você caiu porque pecou. Voltem para Deus e orem assim: perdoa todos os nossos pecados. Ouve a nossa oração e os nossos louvores serão o sacrifício que te oferecemos. A Assíria não pode nos salvar e a cavalaria não pode nos proteger. Nunca mais diremos aos ídolos, feitos por nós mesmos, que eles são o nosso Deus. Tu, ó Deus, és misericordioso e cuidas dos necessitados. Vida nova para Israel. O Senhor Deus diz:
Vou curar o meu povo da sua infidelidade, e vou amá-los com todo o meu coração, pois não estou mais irado com eles. Serei como a chuva para Israel, e ele dará flores como os lírios. As suas raízes serão profundas como as das árvores do Líbano. Os seus galhos se estenderão, bonitos como os galhos das oliveiras e perfumosos como os cedros do Líbano. Mais uma vez Israel viverá debaixo da minha proteção. Eles crescerão como o trigo, darão frutas como a parreira e serão famosos como o vinho do Líbano. O povo de Israel dirá: os ídolos não valem nada. Sou eu, o Senhor Deus, que atendo às orações do meu povo. Sou eu que tomo conta deles. Como um pinheiro verde, eu lhes dou abrigo, e de mim eles recebem todas as bênçãos. Conclusão. Que as pessoas sábias e ajuizadas entendam a mensagem deste livro e meditem nela. Os caminhos de Deus, o Senhor, são certos. Os bons andarão neles, mas os pecadores tropeçarão e cairão.